Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série de mensagens Vida Cristã na Prática. Temos compartilhado algumas dicas, esse é o terceiro vídeo de dicas práticas para você aplicar no teu tempo de oração. Lá no primeiro vídeo nós falamos sobre a importância de escolher um horário para orar. Depois, no segundo vídeo, nós falamos sobre a importância de um bom lugar para que você possa estar focado, um lugar para que você possa estar voltado ao Senhor. E hoje, esse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a importância de ter uma Bíblia em suas mãos, para que você possa utilizar essa ferramenta poderosa, que é a Palavra de Deus, em seu benefício, no seu tempo com o Senhor. Mas antes de começar, eu quero falar para você, que tudo isso são sugestões, O que nós temos compartilhado com você são sugestões que temos aplicado na nossa vida e que tem gerado frutos. É óbvio, não faça isso de uma doutrina, não faça isso por obrigação, mas se tem falado ao teu coração, se o Espírito Santo tem te orientado nesses vídeos, viva, coloque em prática, porque temos estado baseados na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e não volta vazia também. Então aplique no teu tempo de oração aquilo que tem feito sentido, aquilo que o Espírito Santo tem te conduzido. Antes de começar esse vídeo, também quero lembrar você, a se inscrever no nosso canal, a curtir, a definir lembrete e também a compartilhar com aquelas pessoas que você acredita, que possam ser abençoados. Se tem sido abençoador para a sua vida, não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar a mensagem, aquilo que temos ensinado aqui para outras pessoas. Nós precisamos entender, o porquê ter uma Bíblia em mãos. A Bíblia ela não é um amuleto. Muitas pessoas utilizam a Bíblia, eu vejo pessoas com a Bíblia aberta, às vezes em estabelecimentos comerciais ou em casas, no Salmo 91, que é um salmo que fala sobre a proteção do Senhor, e utilizam a Bíblia como uma ferramenta, como um amuleto. Nós não podemos olhar para a palavra de Deus desta maneira. Nós também não podemos olhar para aquilo que está escrito aqui como algo em que nós temos que repetir de maneira vã. Jesus nos orienta isso em Mateus 6. Quando orarem, não utilizem vãs repetições. A palavra de Deus ela precisa ser escondida no nosso coração. Como Davi dizia, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando nós utilizamos a palavra de Deus da maneira correta, com o coração, entendendo aquilo que estamos lendo, entendendo aquilo que estamos falando e sendo dirigidos pelo Espírito Santo, ela se torna poderosa na nossa vida. E isso é um dos aspectos que faz com que a Bíblia seja tão importante e possa ser uma ferramenta tão poderosa no meio da oração. Mas eu quero compartilhar com você isso e dizer para você que nem sempre eu utilizei a Bíblia no meu tempo de oração. Mas um dia o Espírito Santo ministrou um texto das Sagradas Escrituras. Eu geralmente fazia o seguinte, eu tinha o tempo de oração e também tinha o tempo de leitura, eles separados. Eu continuo tendo, às vezes, isso de maneira separada, mas eu também tenho o tempo junto. A oração hoje eu não utilizo, não vou orar sem ter uma Bíblia em minhas mãos. Ah, mas enquanto você está conversando com Deus no trânsito? Aí sim, obviamente eu não tenho como estar com uma Bíblia. Mas no meu tempo de oração, nesse tempo das dicas práticas, quando eu estou num horário que eu reservei para o Senhor, quando eu estou no meu lugar escolhido para orar, eu estou sempre com uma Bíblia nas mãos. E como que o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração? Eu quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras que o Senhor ministrou ao meu coração, que me trouxe esse entendimento da importância de ter uma Bíblia. E esse texto está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 29. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia, vai ser importante para você entender. Jesus diz o seguinte, Mateus 22, versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Esse texto, ele foi dito por Jesus talvez na semana do auge do seu ministério. Se fôssemos contar a história de Jesus num enredo de um filme, por exemplo, esse texto ele está citado na parte final do filme. Por quê? Porque nós vemos Jesus aqui já na última semana do seu ministério, no
caminho final para a cruz. Se você voltar algumas páginas em Mateus, a partir do capítulo 21, você vai ver que Jesus estava tendo uma semana cheia. Jesus tinha entrado em Jerusalém, sendo aclamado como rei na entrada triunfal, naquilo que chamamos de entrada triunfal. E a partir dali, Jesus teve uma série de embates com as autoridades judaicas religiosas, porque afinal Jesus estava no centro do judaísmo, no centro religioso dos judeus. E quando ele chega em Jerusalém, ele, além de ser aclamado como rei, ele vai ao templo, ele purifica o templo, ele mostra autoridade nesse momento de purificação do templo, ele mostra poder curando coxos, curando pessoas enfermas. Jesus então toma uma série de atitudes que confrontam as autoridades dos fariseus, a autoridade dos saduceus e a autoridade dos judeus, que tinham uma preocupação muito grande com o poder dado às mãos deles pelos romanos, um poder religioso e político de controle sobre o povo. E agora está ali Jesus, né, com a multidão lhe acompanhando e vendo os sinais e as maravilhas que haviam sido profetizados por Isaías, que haviam sido profetizados pelos profetas, que haviam sido declarado desde a lei de Moisés a respeito daquele que viria, né, que seria o Messias, que seria aquele que traria a paz a Israel, que seria aquele que levaria os nossos pecados, que levaria os pecados da humanidade sobre os seus ombros. Então Jesus está tendo uma semana daquelas. E num dos embates que Jesus tem com os saduceus, que são um dos grupos religiosos que acreditavam na lei, que cumpriam apenas a lei escrita, né? Acreditavam apenas na lei escrita e não acreditavam nas leis cerimoniais, como os fariseus acreditavam. Jesus tem um embate com eles. E Jesus dita essas palavras, Jesus fala isso a eles e diz: o erro de vocês está no fato de não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra escritura que nós vemos aqui, que Jesus cita, é a palavra grafe. Ela aparece pelo menos 51 vezes no Novo Testamento. E essa palavra ela se refere às escrituras, tanto das leis como dos profetas do Antigo Testamento. Então, quando Jesus está citando isso, Jesus está trazendo um contexto completo das escrituras, que Jesus está definindo aquilo que ele acredita, apesar dos saduceus estarem voltados muito forte para a lei de Moisés e não tanto para os profetas. Porém, Jesus entra no terreno deles, naquilo que eles são especialistas, naquilo que eles estudam, naquilo que eles examinam e diz a eles: vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus não estava falando para pessoas leigas, Jesus estava confrontando gente que se dedicava, que dedicava a sua vida para o estudo das Escrituras. E quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, quando ele trouxe esse texto ao meu coração, ele falou fortemente sobre isso, sobre aliar o poder de Deus às Escrituras. Por quê? As Escrituras são fundamentais. O apóstolo Paulo vai falar na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos colocar no caminho correto. Então, a palavra de Deus ela é imprescindível para trazer ensino, para nos orientar como nós devemos nos conduzir. Porém, se essa palavra for tratada apenas como um livro ou examinada apenas como conhecimento, ela pode nos levar facilmente à religiosidade. E é isso que Jesus está confrontando aqui. Jesus está dizendo para eles: vocês nem conhecem as Escrituras. Por quê? Porque a forma como vocês olham para ela é uma forma simples, mente religiosa. E quantas pessoas se tornam religiosos, se tornam pessoas que fazem as coisas, que cumprem ritos, que cumprem determinação de outras pessoas sem entender o que estão fazendo. O que Jesus está dizendo aqui: não adianta ter esse tipo de conduta. Você precisa entender. E para você entender, eu quero dizer que não tem uma outra forma de entender, senão aliar com a segunda parte que Jesus fala, que é o poder de Deus.
O poder de Deus é imprescindível para que nós possamos entender as Escrituras e possamos viver ela com o coração correto. Porque muitas vezes, quando nós não entendemos as Escrituras através da revelação do Espírito Santo, o nosso coração não fica correto. E muitas vezes nós nos tornamos religiosos, nós começamos a olhar para os lados, nós começamos a bater no peito e dizer: ainda bem que não sou como aquele, ainda bem que não sou como este, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, mas não temos o entendimento correto. E é isso que Jesus está confrontando aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não tem como você conhecer a Deus da forma correta, entender as coisas de Deus, se você não aliar o conhecimento das Escrituras com o poder de Deus. E a palavra poder que aparece aqui nesse texto de Mateus 22, 29 é a palavra dunamis. A mesma palavra que em Atos 1:8 Jesus disse: olha, vocês vão receber poder do céu e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Jesus faz a mesma palavra que é utilizada aqui em Mateus, está numa outra citação de Jesus em Atos 1:8. Vejam, quando Jesus está falando em Atos 1:8, Jesus está se referindo ao poder do Espírito, que seria recebido pelos discípulos, por isso eles tinham que ficar em Jerusalém, que eles receberiam o poder do Espírito para serem testemunhas. O que é ser testemunha? Imagine o seguinte: quando há um acidente de carro, né, e alguém vê esse acidente, essa pessoa é testemunha daquele acidente, e muitas vezes ela é chamada para depor. O que Jesus está dizendo? Vocês vão ser minha testemunha, eu vou continuar fazendo, vocês precisam receber este poder para que eu continue fazendo por intermédio de vocês. Aquilo que vocês viram eu fazer, os coxos andarem, os cegos enxergarem, os ensinos que eu trouxe a vocês através do poder do Espírito, isso se manifestará na vida de vocês e vocês serão testemunhas de que a minha obra continuará sendo realizada. Por isso a Bíblia é muito clara dizendo em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa o quê? Que as mesmas obras que Cristo fez no seu ministério e que foram executadas desde a fundação do mundo, continuam sendo executadas nos dias que eu e você estamos vivendo. Então Jesus está dizendo assim: você precisa aliar a palavra de Deus ao poder do Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu vejo que não existe uma forma melhor de vivermos isso do que através da oração. Quando nós olhamos para os apóstolos, quando eles receberam o Espírito de Deus em Pentecostes, quando eles foram batizados, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam fazendo o quê? Orando. Então, quando Jesus está dizendo: olha, ali as Escrituras com o poder de Deus, para mim, este elo, vamos dizer assim, é a oração. Nós podemos utilizar a oração como uma ferramenta para fazer com que tanto o poder quanto as Escrituras estejam unidas diante do Senhor. Então, foi dessa maneira que o Senhor ministrou ao meu coração, falando: Hudson, quando você for orar, tenha uma Bíblia em mãos. Tenha uma Bíblia em mãos. Utilize a palavra, recite a palavra. Busque, quando você está buscando respostas, abre essa palavra, porque é através dela que eu vou falar com você, é através dela que eu vou te orientar, é através dela que eu vou te guiar. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo seria o nosso guia, aquele que nos orienta, e quantas vezes nós não sabemos qual caminho tomar, e quando nós nos colocamos de joelho e oramos ao Senhor, e pedimos direção, pedimos um caminho, a melhor forma de olharmos este caminho, de encontrarmos esse caminho, está na palavra de Deus. Afinal, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos dias de trevas, nos dias de escuridão, onde você não sabe para onde ir, essa palavra é poderosa para trazer luz e direção para os teus caminhos. Então, por isso é tão importante aliar a Bíblia, por isso é tão importante aliar a palavra de Deus ao teu tempo de oração.
Mas eu quero compartilhar com você, e eu quero terminar falando sobre isso, quero trazer algumas razões importantes. Mas eu quero dizer para você algo imprescindível que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Gostaria também de ler esse texto para que a gente possa reforçar sobre, falar um pouco a respeito do poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se vejam que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que o texto está dizendo? Se nós que somos habitação do Senhor, e quando fala sobre vasos de barro, está falando de mim e de você, nós somos vasos de barro que contém o Espírito de Deus habitando em nós. E o Espírito de Deus, ele nos assiste nas nossas fraquezas, e a Bíblia diz que ele perscruta, isso é, que ele investiga as profundezas de Deus. Então, quando nós estamos com a sua palavra, que é poderosa, em mãos, e estamos em tempo de oração, este poder que provém de Deus, ele vem sobre este vaso de barro que somos eu e você. O texto está dizendo, nós somos vasos de barro para que nós tenhamos certeza e convicção que o poder e a excelência vem do Senhor. Então, o Senhor vai utilizar a sua palavra para demonstrar o seu poder para mim e para você. A sua palavra é poderosa, a Bíblia diz que ela é uma espada, que ela é uma ferramenta de ataque num momento de batalhas. Então, quando você está numa batalha espiritual, se você usar a palavra de Deus, recitando palavras poderosas, dizendo que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, que o Senhor é aquele que te arma para a batalha, que a sua palavra diz que você está revestido com a armadura de Deus, e você começar a recitar a armadura de Deus com fé e não utilizando isso de uma forma mística, mas crendo que você está armado para a batalha, com toda certeza você estará se preparando e com toda certeza você estará vencendo essas batalhas espirituais no campo da batalha espiritual, que é a oração. Quando nós olhamos para Efésios, no capítulo 6, quando a Bíblia nos fala a partir do versículo 12 e vai descrevendo que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos vencer o dia mal, e vai citando a armadura de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçar os calçados do evangelho da preparação da paz. E a Bíblia vai citando cada uma das partes dessa armadura romana. Ela nos coloca uma espada nas mãos para que nós possamos entrar no campo de ação da batalha. E é interessante que quando vai começar a batalha, a Bíblia nos fala, orando com a mente e no espírito, orando em todo tempo, como diz o texto lá. Então, nós entendemos a partir disso que a oração é esse campo de batalha. Então, não tem como você ir para uma batalha sem uma espada na mão, porque se você for, você vai simplesmente se defender. Então, a orientação da Bíblia é: tenha uma armadura para se defender, mas também tenha uma espada para lutar e guerrear. E essa luta se chama oração. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós temos base bíblica para utilizar a sua palavra e recitar a sua palavra e orar com poder e orar com autoridade, com fé, crendo que o Senhor estará indo à frente. Mas eu quero dar algumas razões práticas para você, para fortalecer mais um pouco o que nós estamos falando. A primeira razão prática, para que você tenha uma Bíblia em suas mãos a palavra é poderosa. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vejam o que esse texto está dizendo. O Filho, quem é o Filho? Jesus, que é o resplendor da glória, isso é, resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, isso é, o Filho que representa a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para o Filho, olhe para Cristo, que é a expressão exata do Pai, que é a expressão exata de Deus. Ele sustenta todas as coisas através da sua
poderosa palavra. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Veja o que o texto está dizendo, que lá no princípio Jesus estava lá, que ele era a palavra, que lá no princípio ele estava lá e que tudo foi feito por intermédio dele, isso é, por intermédio da sua poderosa palavra. Então, quando a Bíblia nos diz que Deus diz, haja luz, através de Cristo foi dito, haja luz. E se ele é a palavra, toda a Escritura, por isso o apóstolo Paulo está dizendo, toda a Escritura, não parte dela, ela é apta para ensinar, ela é apta para corrigir. Por quê? Porque toda a Escritura aponta para Cristo, toda a Escritura aponta para Ele. E se Ele aponta para Ele, se Ele é a palavra e ela é poderosa, quando nós estamos citando as Escrituras, quando nós estamos falando as Escrituras em meio à oração, utilizando ela como ferramenta, nós estamos utilizando Cristo como aquele que está nos intermediando no meio da oração. Sabe, quando a gente ora no nome de Jesus, a gente diz, em nome de Jesus, amém, né? Quando nós falamos isso, né, nós estamos nos colocando, isso é, no nome de Jesus, como representante de Jesus em nossa oração. Nós estamos nos colocando como representante, que as palavras que nós estamos falando estão representando a Cristo. E muitas vezes as nossas palavras não estão coerentes com as palavras que Cristo nas Escrituras nos ensina. Por isso que quando nós usamos a Bíblia, quando nós usamos a sua palavra, né, como uma ferramenta na oração, nós estamos trazendo a nossa oração para a coerência das Sagradas Escrituras. E a possibilidade de ela ser eficaz é muito maior. É claro que você ainda pode interpretar incorretamente uma oração, uma palavra, você pode interpretar incorretamente aquilo que você está orando, mas é aí que vem o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Então, quando nós estamos buscando o poder de Deus e estamos aliando esse poder à sua palavra, a tendência de que a nossa oração possa ser eficaz é muito maior. Segundo ponto importante, a Bíblia diz também que a palavra é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, apta a discernir, a discernir juntas e medulas, isso é, o espírito, né, e a alma, como o texto está dizendo. Então, muitas vezes nós estamos passando por algo e não sabemos, né, se isso é espiritual, se isso é emocional. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer esse discernimento, para trazer esse entendimento para você. Então, quando você ora a sua palavra, quando você ora a palavra de Cristo e o Espírito, através do poder do Espírito de Deus, a revelação vem ao nosso coração para que nós possamos ter discernimento daquilo que estamos vivendo. Muitas pessoas estão passando por batalhas espirituais, muitas pessoas estão passando por dificuldades e não conseguem discernir o que está acontecendo porque não usam a sua palavra, porque não aliam o poder de Deus às Escrituras, né? O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você, que está lá no Evangelho de João. Então, o primeiro é, nós oramos a palavra, nós oramos a Bíblia porque ela é poderosa. O segundo ponto, nós oramos a Bíblia porque ela testifica de Cristo. Veja o que Jesus diz em João, no capítulo 5, a partir do versículo 39. Diz assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam nelas terem a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Jesus aqui está num embate contra os judeus, né? Judeus que examinavam as Escrituras, como o texto está dizendo aqui. Gente que olha as Escrituras, investiga, que estuda, que busca entender o que está acontecendo. E Jesus diz, vocês buscam a vida eterna nas Escrituras, mas não entendem que elas apontam para mim. Que eu sou a vida eterna, que eu sou a palavra, que elas todas apontam para mim, que tudo que foi escrito volta-se para a minha pessoa. Então, quando nós usamos a palavra, quando nós oramos usando a palavra, nós estamos apontando para quem? Para Cristo. Nós estamos apontando para Jesus.
Nós estamos apontando para aquele que sustenta todas as coisas através da sua palavra. Então, orar a Bíblia vai te ajudar a apontar para Cristo, vai te ajudar a olhar os textos como textos que apontam para a verdade, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos justifica e aquele que nos defende, aquele que vai à frente nas batalhas, aquele que nos orienta. Então, os judeus da época, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, eles estavam preocupados com os poderes dos homens, com o poder que tinha nas mãos dado pelos romanos. Mas essas escrituras, elas apontam para um poder eterno, um poder que nós encontramos em Cristo, um poder que é derramado através do Espírito Santo. Tenha uma certeza de uma coisa, o Espírito Santo jamais vai contra a palavra. O Espírito Santo jamais nos orienta contra a sua palavra. Por isso, em oração, buscar o poder, aliado à oração, utilizar as Escrituras vai fazer com que você tenha muito mais facilidade de estar no propósito do Senhor. Terceiro ponto, terceira razão para você usar a Bíblia. A Bíblia expressa a vontade de Deus. Quantas pessoas às vezes dizem, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei qual é a vontade do Senhor. Veja o que o apóstolo João fala na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Ora, se nós orarmos a palavra de Deus, nós estamos expressando a vontade do próprio Deus. Então isso significa o quê? Que a palavra de Deus, ela pode ser uma ferramenta poderosa para você descobrir a vontade de Deus, os propósitos de Deus e os caminhos do Senhor para a sua vida. Então utilize a palavra dessa maneira, porque eu tenho certeza que você se aproximará da vontade do Senhor. Quinto aspecto importante para ler, quinta razão para que nós utilizemos a Bíblia nas nossas orações. A quinta razão é, muitas vezes a nossa oração não é eficaz, né, porque pedimos mal. Olha o que Tiago fala. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Vejam, muita gente não recebe a sua oração porque pede mal. Então, se nós queremos pedir bem, se nós queremos orar bem, nada melhor do que usar a palavra de Deus. Você vai entender, por exemplo, que o Tiago está falando aqui, para esbanjar em seus próprios prazeres. Se você orar a palavra, se você conhecer as Escrituras, você vai saber que um pedido para esbanjar em seus próprios prazeres, que pedidos egoístas, que pedidos egocêntricos, não são pedidos que agradam o coração de Deus. E logo isso vai sair da tua oração, isso vai sair das tuas súplicas e vai fazer com que você ore bem e não ore mal, como o texto está dizendo. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então, o quinto aspecto, para que nós venhamos pedir bem, utilizar a palavra vai nos ajudar muito. Sexto aspecto importante é a apropriação de bênçãos. Através da palavra de Deus, nós entendemos que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, olhando para esse texto, nós vamos entender o quê? Se nós usarmos a palavra de Deus, se nós usarmos esse texto na nossa oração com fé, nós podemos fazer o quê? Trazer essas bênçãos celestiais que estão nas regiões celestiais, essas bênçãos que estão nas regiões celestiais para a terra. Trazer o céu para a terra. Lembre-se da oração do Pai Nosso, assim na terra como nos céus. Então, qual é o objetivo aqui? Entender que quando nós oramos a palavra de Deus, nós temos a possibilidade de trazermos as bênçãos celestiais para a terra, trazermos o céu para a terra. Sétimo aspecto importante, nós oramos a palavra porque a nossa palavra tem poder. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18, 21, eu quero ler esse texto também com você.
A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ora, quando nós oramos a palavra de Deus, nós estamos orando, nós utilizamos a Bíblia na nossa oração, nós estamos proclamando o quê? Vida. Jesus diz em João capítulo 1, versículo 4, quando o evangelista João está escrevendo a respeito de Jesus, ele falou que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e no versículo seguinte, no versículo 4 diz, a vida estava nele. Então, quando nós estamos proferindo a palavra que é Cristo, nós estamos proferindo vida. Então, quando você utiliza a palavra no meio da sua oração, você está proferindo vida e não morte. A nossa palavra tem poder para proferir tanto vida quanto morte. Então, quando nós utilizamos a Bíblia na oração, nós estamos proferindo vida. Oitavo aspecto. Quando nós utilizamos a palavra de Deus, nós lembramos a Deus das promessas dele. Veja só uma oração que está em Salmo, no capítulo 119. Versículo 49, quero ler esse texto com você. Diz assim, lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Vejam, Deus esquece de alguma coisa? É óbvio que não. Nós sabemos que Deus não esquece. Mas há uma oração que está sendo feita aqui neste salmo e ele está dizendo, lembra-te, Senhor, da promessa que me foi feita. Mas o versículo seguinte, o 50, ele fala, o que me consola na minha angústia, isto é, que a tua palavra me vivifica. Então, quando nós olhamos aqui, ele citando, lembra-te, Deus, das suas promessas, e falando que a palavra de Deus o vivifica, na verdade, nós podemos entender, Deus não esquece de todas as coisas. Então, quando nós lembramos a Deus das suas promessas, a verdade é que nós estamos nos lembrando porque a sua palavra está nos vivificando. Quem tem a capacidade de esquecer das promessas de Deus, de esquecer o quanto Jesus nos ama, no meio das circunstâncias, muitas vezes de ficar perdido, sem fé, sem confiança no Senhor, de tentar fazer as coisas pela força do próprio braço, somos eu e você. Agora, quando nós usamos a palavra de Deus e citamos as promessas de Deus, consequentemente, eu e você somos lembrados do seu amor por mim e por você. Somos lembrados daquilo que ele pode fazer por mim e pela sua vida. Sejamos lembrados das promessas que ele tem para mim e para a sua vida. Nono aspecto, a palavra de Deus nos alimenta. Mateus capítulo 4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas que alimento é esse? Um alimento espiritual. Muitas vezes a nossa vida espiritual não está boa, muitas vezes temos dificuldade de orar, muitas vezes estamos passando por uma batalha espiritual, muitas vezes estamos sendo provados como Jesus estava sendo provado quando citou essa palavra, mas Jesus ele deixou bem claro, nem só de pão, nem só do alimento físico, mas de um alimento espiritual, e o próprio Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então essa palavra, quando ele está citando aqui, uma palavra do Antigo Testamento, ele está apontando novamente para ele, dizendo, no meio da oração, se você citar essa palavra, veja, Jesus está em tempo de jejum e oração no deserto e ele está citando a palavra, dizendo que é essa palavra que alimenta. Então, quando você estiver na oração, você citar a palavra de Deus, tenha certeza que você está sendo alimentado, que o teu espírito está sendo alimentado por essa palavra. E o décimo e o último aspecto, a palavra de Deus é a lâmpada. Então, nos dias de escuridão, a Bíblia nos diz, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, Jesus, no Evangelho de João também, ali no capítulo 1 é expressado que a palavra era a luz dos homens, isso é, Jesus é a luz dos homens, Jesus é esta lâmpada. Em Apocalipse é dito que o Cordeiro é a lâmpada. Então nós entendemos que Jesus é essa lâmpada que nos guia. E quando nós citamos a sua palavra, nós estamos trazendo, não importa a escuridão, não importa o que estejamos passando, nós estamos trazendo luz no meio da nossa oração. Então aí eu trouxe pelo menos 10 razões, óbvio que poderia ficar citando mais, mas eu quis trazer 10 razões para embasar, para trazer para você a importância de utilizar a sua Bíblia, seja de
digital, seja uma Bíblia anote, uma Bíblia de estudo, não importa a linguagem, né? Se você gosta de uma Bíblia nova linguagem atualizada, uma nova linguagem de hoje, enfim, tem a Bíblia que for, né? Que te agrade, que agrade a sua leitura, mas utilize ela como uma ferramenta nas suas mãos. E talvez você está dizendo assim, mas como eu faço isso? Nós vamos fazer um vídeo onde eu vou trazer e ensinar você, compartilhar aquilo, como utilizar, né, a Bíblia, né, e orar a palavra, né, orar a palavra, como orar a palavra. Nós faremos um vídeo ensinando a fazer isso. Hoje esse vídeo ele vem para trazer uma dica prática para você. Use a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo da série de mensagens Vida Cristã na Prática.